Bom, para introduzir, a gente sabe que o rápido crescimento populacional e os padrões de vida das últimas décadas eles vêm acarretando inúmeros impactos ambientais e sociais. E aí está muito aliado também ao consumismo. A maior parte dos municípios brasileiros, como é o caso aqui de Crateús, por exemplo, não dispõe seus resíduos em locais apropriados. Os resíduos aqui eles são dispostos em lixões e assim como a grande parte dos municípios brasileiros, são poucos os municípios que já têm um aterro sanitário, que atualmente é a forma mais correta de disposição final, porque recebe todo um tratamento, recebe toda uma preparação. Então, nosso objetivo vai ser propor um plano de recuperação de áreas degradadas para essa área do lixão, quando este for desativado, objetivando propor um conjunto de medidas simplificadas para que essa área seja recuperada da melhor maneira possível. Então, esse PRAD ele foi elaborado seguindo todas as legislações aplicáveis e, posteriormente, o plano deverá ser executado pelo Poder Executivo do município. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é uma área degradada. Bem, segundo a Instrução Normativa número 4 de 2011 do IBAMA, o seu artigo 4º, no inciso 1, define que a área degradada ela é um local impossibilitado de retornar por uma trajetória natural a um ecossistema que se assemelha a um estado conhecido antes ou para outro estado que poderia ser esperado. Então, a área degradada ela pode ser definida como aquele local, aquela área cujas ações que o homem realizou no mesmo, eles modificaram o ecossistema de uma forma tão maléfica que fez com que houvesse um distúrbio muito grande e foram eliminados, junto com a vegetação, os seus meios de regeneração bióticos, tipo o banco de sementes. E devido a isso, a área ela apresenta uma baixa capacidade de voltar ao seu estado anterior. Então é necessário, né, a intervenção humana para poder reverter a presente situação dessa área. Continuidade aqui a apresentação, eu vou falar um pouco das características da área onde vai ser aplicado o prazo. Né? Entre essas características vai ser a localização, vegetação, solo e clima. O local onde vai ser aplicado o prazo vai ser no lixão, e esse lixão está localizado na região Sertão de Crateús, mais precisamente no município, que dista cerca de 360 km da capital Fortaleza. O lixão ele é mais afastado da zona urbana. O município em si ele conta com uma vegetação predominante caatinga. Essa vegetação é a arbórea, né? A savana estépica arbórea, que é um subgrupo, né? Dentro dessa região do município, e logo o lixão se encontra com essa vegetação. Nas características de solo, a gente tem o solo que se encontra no plano solo áprico eutrófico, né, que é um solo com característica cor clara no horizonte até o horizonte B, textura arenosa seguido do horizonte B. Já o clima para essa localidade, ele é a gente pode considerar que é um clima semiárido, que tem cerca de seca, né, de 7 a 8 meses, e o período chuvoso de 3 meses. Esse período chuvoso fica entre dezembro a abril, com intensidade maior nos meses de janeiro, fevereiro e março. Abril ele já começa a decair. E os meses mais quentes estão entre setembro a dezembro. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico da área recuperada, né? No nosso caso, o lixão daqui do município de Crateús, Ceará. Primeiro, a inexistência do controle dos materiais que entram no local, né? A gente sabe que lá no lixão não existe um cercamento adequado, tipo uma guarita para ter o controle do que entra e que sai do local,
ou mesmo os controles dos caminhões que chegam com os resíduos. Na área também moram famílias de catadores, na quais os mesmos eles trabalham lá no lixão. Fora essas pessoas, não existe nenhuma outra comunidade ao redor do lixão. A falta de impermeabilização da área. Como é o lixão, a gente sabe que não existe nenhum tipo de impermeabilização lá do solo. Então, o lixiviado, ele adentra ao solo, né, que é um material que contém diversos tipos de contaminantes. O solo atualmente ele se encontra altamente compactado por conta do peso desse material que é depositado e dos caminhões que diariamente entram e saem da área. Também a gente vai ter a presença de resíduos inadequados no local. Em algumas visitas que a gente realizou ao lixão, a gente percebeu alguns resíduos que não deveriam estar lá, tipo como resíduos hospitalares contaminados, no caso de agulhas e seringas, resíduos eletrônicos como pilhas e baterias, que deveriam estar tendo outro destino, não está no lixão, né? Porque como existem pessoas que trabalham lá, os catadores, eles podem vir a se contaminar ou até se cortar com algum desses materiais perfurocortantes. Também, nas margens do lixão, se encontra o Riacho dos Cavalos, que fica lá próximo à área. Como o lixão ele não é impermeável, o solo do lixão não é impermeável, então o lixiviado ele vai entrar no solo e possivelmente vai chegar ao Riacho dos Cavalos, vai chegar ao lençol freático que passa ali na área. E a vegetação do lixão, como vocês podem ver aí na imagem, a vegetaçãozinha um pouco rala, possivelmente isso se dá devido aos contaminantes que se encontram no solo. Com relação às informações técnicas da nossa área, estarei apresentando os dados gerais do requerente responsável pelo lixão. Requerente esse, que é o município de Crateús, no estado do Ceará. Essa área, né, que no caso é o lixão, ela está localizada na zona rural, no Riacho das Cavalas, e essa área ela está inserida dentro da bacia hidrográfica da bacia do Rio Poti. E a empresa responsável pela elaboração do estudo ambiental, aquela que ficou responsável pela elaboração do diagnóstico da situação atual do lixão de Crateús e das propostas de técnicas de recuperação da área degradada, foi também a empresa Equilíbrio e Recuperação LTDA. Então, darei início à apresentação dos métodos de recuperação de área degradada, ou seja, a parte mais inicial da implantação do plano de recuperação de áreas degradadas na área, ou seja, o lixão, né? Então, de início, a gente precisa fazer a remoção dos resíduos e esses resíduos eles seriam destinados a um aterro. Então, com base na Lei 11.107 de 2005, que trata dos consórcios públicos, está previsto para Crateús a implementação de um aterro. Então, essa remoção seria para esse aterro, que é a destinação final adequada. E também seria removido pelo menos uma camada de 10 centímetros desse solo, tendo em vista que o lixiviado já adentrou, mas tem uma camada mais superficial, mais viscosa nessa área, que dificultaria as técnicas de recuperação nessa área. E com o fim do lixão, vai estar gerando também um impacto social, principalmente sentido pelos catadores. Catadores esses que dependem da venda do material reciclável. Então, para minimizarmos esse impacto, a gente propõe que eles sejam efetivados no centro de triagem do aterro sanitário, e assim promovendo a inclusão social desses trabalhadores e garantindo a sua subsistência. Em seguida, seria o isolamento dessa área que vai ser recuperada. E assim, tendo controle de acesso, estabelecendo pontos de entrada e saída controlada. E também esse isolamento ele precisa ser sinalizado, onde vai conter placas de aviso e sinalização indicando que a área é de acesso restrito e também que, podendo ser uma cerca que seja construída para fazer o isolamento dessa área, que ela tenha sempre manutenção, esteja sempre sendo monitorada. E em seguida, antes de iniciarmos a técnica de recuperação, a gente precisa fazer um recobrimento dessa área, uma camada inicial de solo. Alguns trabalhos indicam 30 centímetros de solo, mas tendo em vista o solo da Caatinga, que é um solo mais raso, um solo mais rochoso, a gente propõe que seja de 60 centímetros, que seria uma camada protetora e isolante. E a área total, né, essa área aqui que está circulada, como vocês podem ver nessa imagem, ela é uma área de 12 mil metros quadrados, ou seja, será necessário 7.200 metros cúbicos de solo para fazer esse recobrimento dessa área.
Bom, dando continuidade aos métodos de recuperação da área do lixão, que as meninas já falaram alguns anteriormente, eu vou falar agora um pouco da correção da acidez do solo e adubação. Como é uma área de lixão, geralmente o pH do solo ele vai estar elevado, pelo fato do chorume, né, ele gerar esse efeito alcalino durante a decomposição dos resíduos. Então, para essa área, a gente vai fazer a correção do solo mediante a aplicação de calcário dolomítico e também de adubação para o plantio e em cobertura para espécies arbóreas. Sempre a gente procurou, na elaboração do plano, evitar plantas que fossem preferenciais às formigas, porque as formigas elas têm uma preferência muito grande por plantas mal nutridas. Então, essa calagem e a adubação irá reduzir essa pressão das formigas sobre as plantas. Então, foi por isso que a gente utilizou também calcário, justamente para a gente vai utilizar calcário na recuperação dessa área para afugentar essas formigas e esses cupins que possam aparecer no local. A gente vai utilizar também composto por Cheeto, sempre evitando matéria orgânica em decomposição, que vai reduzir a atração dessas formigas. E vai utilizar adubação química com utilização de fertilizante granulado, nitrogênio, fósforo e potássio. E, alternativamente a essa adubação química, a gente vai utilizar adubação orgânica com esterco bovino e caprino. E ao final deste processo a gente propôs que essa área ela deve ser irrigada para que o solo ele não fique úmido e encharcado. E as recas elas devem ser periódicas, podendo ser na parte da manhã, bem no início da manhã ou no finalzinho da tarde. Isso vai variar de acordo com as condições do local. Outra técnica que pode ser utilizada para a recuperação de área degradada pela deposição irregular de resíduos sólidos de diferentes periculosidades tem-se a fitorremediação, que ela faz o uso de plantas para remediar efeitos nocivos provocados por elementos tóxicos, assim como poluentes no solo. Essa técnica ela é dividida em 3 tipos, variando de acordo com a absorção pelas plantas, sendo esses tipos a fitoevaporação, a fitoestabilização e a fitoextração. Na fitoextração e fitovolatização, as plantas irão remover os metais pesados através de suas raízes. Já na fitoimobilização ou fitoestabilização, as plantas, principalmente as macrófitas, elas irão estabilizar esses metais, convertendo-os para um estado menos ofensivo. A técnica da fitorremediação ela é operacionalmente simples, esteticamente preferível, economicamente viável e amplamente aceita. Esse método é importante para a recuperação de área degradada, pois a partir dela é possível remover boa parte dos contaminantes presentes no solo, em especial os metais pesados, e assim, através dessa técnica, irá viabilizar a sucessão ecológica na área degradada, permitindo a plantação de várias espécies pioneiras e secundárias na área. Com relação à plantação de mudas para a técnica de fitorremediação, foi escolhido 3 espécies diferentes, que aqui vocês podem ver, que é a taboa, a algarobeira e o charuto do rei. Aqui é uma pequena descrição sobre cada uma delas. Por exemplo, esse charuto do rei é encontrado no estado de Pernambuco, em ambientes secos na região semiárida, e são bem habituadas com o ecossistema da caatinga, ou seja, é um ponto positivo, né? E aqui, por exemplo, na utilidade, aqui são alguns dos metais, né? Alguns dos metais que essas espécies irão absorver. E para a escolha dessas espécies, foi pontuado alguns critérios, né? Por exemplo, aqui na capacidade de resistir à seca. Como sabemos, nossa região sofre um longo período de estiagem, então é necessário que essas espécies sejam resistentes à seca. Ponto 2. Aptidão para a recomposição da vegetação. A fitorremediação é uma técnica positiva e de grande relevância, mas ela é um pouco demorada, não é uma técnica imediata. Logo, essas 3 espécies escolhidas, que se encaixam nesse ponto 3, sobre desenvolvimento bem sucedido em outros estudos,
É exatamente isso. A gente viu em outros estudos a respeito dessa técnica e dessas espécies e resolvemos trazer para o nosso estudo também. O que vimos, né, que ela poderia se adequar de forma positiva com o cenário apresentado. Propõe-se também a implantação de uma cerca viva na área limítrofe do lixão, que ela terá como objetivo mitigar a poluição visual, proteger a área a ser recuperada, tendo em vista que, em processo de recuperação, é necessário isolar a área. E dessa forma, a cerca viva ela pode ser útil nesse processo. Também, ela irá atuar impedindo a propagação de odores. E como espécies vegetais que podem ser utilizadas, inclui-se o hibisco, mais para fins ornamentais, mas também tem outras espécies como o eucalipto, o sansão do campo, conhecido também como sabiá, e entre outras espécies que também podem ser aplicadas à cerca viva. E após o tratamento do solo, com a correção de pH, a adubação e a fitorremediação para a remoção de contaminantes como os metais pesados, pode-se estabelecer a sucessão ecológica com a introdução de espécies pioneiras e secundárias. No quadro 2, tem as espécies para a revegetação da área do lixão, incluindo as espécies nativas do bioma caatinga. No quadro, destaca-se aquelas de extrato arbóreo herbáceo, arbustiva ou subarbustiva, as suculentas, as gramíneas e as arbóreas. E destaca-se a introdução também das espécies engenheiras, como as leguminosas, assim como as herbáceas, que serão utilizadas para aumentar a disponibilidade de nutrientes para as demais espécies vegetais e assim permitir o desenvolvimento destas. E dessa forma, com a introdução dessas espécies na área degradada, é possível propiciar proteção ao solo contra os agentes erosivos e também, a partir dessas espécies, será possível também recuperar as funções ecossistêmicas da área do lixão. No tocante ao sistema de plantação de mudas, foi adotado o modelo de linhas múltiplas, o qual tem como objetivo melhorar a eficiência do desenvolvimento de mudas, facilitar o manejo com estas, propiciar maior acesso aos raios solares e assim garantir maior disponibilidade de nutrientes para cada espécie, seja pioneira ou secundária. O plantio dessas espécies deve ocorrer logo após o início da estação chuvosa, que no caso no município de Crateús, essa estação ela inicia em janeiro e se estende até abril. Com relação ao manejo, ao sistema de plantio, devem ser feitas covas com 30 centímetros de largura e 45 centímetros de profundidade. E ao redor dessas covas, deve ser feito o coroamento das mudas com um raio de aproximadamente 50 centímetros. O objetivo desse coroamento é fazer com que as plantas elas captem maior volume de água. Destaca-se também que o espaçamento entre as mudas deve ser de 2 metros de comprimento por 5 metros de largura. No total, deve ter o plantio de 2.500 mudas por hectare, distribuídas em 2.100 mudas por hectare de espécies pioneiras e 400 mudas por hectare de espécies secundárias, considerando que em cada linha deve ter alternância entre as espécies pioneiras e as secundárias. Essas mudas, para a sua sustentação, devem ser utilizadas estacas e após o período chuvoso, elas devem ser irrigadas para assim elas conseguirem se desenvolver na área do lixão encerrado. Bem, agora vamos para a etapa 2, que é a manutenção e monitoramento dessa área. Essa etapa ela vai valer tanto para a fitorremediação como para a sucessão ecológicas. Para que os resultados deles sejam satisfatórios, é de super importância a realização dessa etapa. E é recomendável que o monitoramento dessa área ele dure de 2 a 4 anos. Vai depender da ocorrência de eventuais perturbações ou não, ou ações que possam impactar, gerar grandes distúrbios. Bem, agora na primeira fase do monitoramento, a gente vai fazer a capina seletiva. Essa capina é uma capina de manutenção, ela busca eliminar as ervas daninhas que podem vir a nascer na área e pode provocar abafamento ou competição entre as mudas e pode prejudicar o crescimento das plantas. Então, essa capinagem ela vai ser realizada quando for necessário de forma roçada. A forma roçada ela ajuda no controle da erosão do solo e ela tem um rendimento superior ao da capina mecanizada.
Essa roçada ela vai ser realizada de 30 a 40 dias depois dos plantios, dependendo de como se encontra a infestação de daninhos no entorno, e serão realizadas de 5 a 8 intervenções de manutenção no decorrer do ano. Essa intervenção ela pode ser prorrogada ou antecipada, vai variar de acordo com a necessidade da eliminação dessas plantas. E a roçada ela vai ser realizada, como eu já falei lá no início, tanto para a fase de fitorremediação como para a fase de sucessão ecológica. Em relação ao controle de pragas, o plantio ele deverá ser avaliado para que seja possível identificar ou não alguma infestação por pragas, já que as formigas cortadeiras elas estão muito presentes nas plantações. E aí, esse controle ele poderá ser feito com um herbicida seletivo para gramados e em relação à dosagem, pode ser aplicado tanto a dosagem que é recomendada pelo fabricante ou então pode ser feito pela capina manual. Em relação ao desenvolvimento das mudas, o solo ele deverá passar por constantes avaliações, sempre buscando observar o desenvolvimento dessas mudas e sempre realizando também a adubação dessa cobertura, né, em caso de alguma desnutrição nestas mudas. Então, as mudas que forem perdidas, elas deverão ser repostas, sempre respeitando sua característica sucessional, se ela é pioneira ou não, ou então as novas condições climáticas, né, que no caso é o sombreamento. Bem, agora o controle das condições de umidade do solo. No caso, a gente vai utilizar podas de árvore, na qual essas mesmas elas vão ser depositadas no entorno das mudas, né? Sempre observando a exposição do solo, tentando ser a menor possível. A umidade do solo deve ser monitorada através de um sensor. Por quê? Porque os sensores eles medem a umidade e a tensão da água, eles são instrumentos que podem alcançar uma irrigação eficiente. No caso, a irrigação só será utilizada caso vê que precise, né? Em relação se a umidade do solo está baixa. No caso, se for preciso, a gente vai utilizar o Irrigás, que é um sensor desenvolvido pela Embrapa, mas ele também pode ser feito de forma artesanal. Ele vai indicar a necessidade de irrigação no decorrer do dia a dia quando for preciso. E no nosso caso, vai ser realizada a instalação de 8 sensores de 15 kPa em pontos estratégicos e é recomendado pela Embrapa que essa leitura ela seja realizada na parte da manhã em locais com clima semiárido, né, como é o nosso, e é necessária a leitura na parte da tarde também em dias alternados da semana. Outro fator a ser considerado é a interação entre a fauna e a flora. A capacidade reprodutiva e a sobrevivência de muitas espécies vegetais, elas dependem muito das relações com as espécies animais. E aí isso vai incluir os dispersores de sementes, os polinizadores, ou então outras interações naturais. Então, sinais como ninhos, tocas e outras evidências vão indicar o sucesso do plantio. Ou seja, vai ser uma garantia de que ali naquele local os animais eles podem estar encontrando alimento ou abrigo. Então, a recuperação da fauna, ela deve ser uma preocupação para a reabilitação da área, sobretudo nesse processo de revegetação. Então, o controle tanto da fauna como da flora, nesse caso em específico do nosso plano de recuperação, ele será realizado em ambas as etapas, tanto na parte de fitorremediação, quanto na parte de sucessão. A respeito do monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, primeiro, definir os pontos de amostragem, né? Aonde é que irão fazer as coletas para que essas amostras sejam analisadas e definir a frequência, né? O que vai ser analisado essas amostras. Em relação às águas subterrâneas, é necessário a instalação de postos de monitoramento, que também é essencial para ver a eficiência da técnica de fitorremediação. Alguns parâmetros a serem monitorados são o pH, os níveis de oxigênio dissolvido e as concentrações desses contaminantes, né, absorvidos pelas espécies de plantas na técnica de fitorremediação. Dando continuidade aqui às apresentações, esse aqui é o nosso cronograma de execução. Esse cronograma a gente vai dividir ele em 3 pontos importantes, que são as obras e as ações ambientais e a parte do monitoramento ambiental, né? Aqui no lado esquerdo a gente pode observar os tipos de ações que a gente vai tomar ao longo do ano e que cada mês
vai ter a sua ação, né? Por exemplo, aqui a gente tem no mês 7 até o mês 9 a remoção do lixo. Encerrou aqui a remoção do lixo, a gente já dá início à remoção do solo. Posteriormente, em paralelo aqui com a remoção do solo, a gente dá início ao cercamento da área. Terminou essas duas etapas que estão em paralelo, aí a gente já dá início à reposição do solo no mês 10. Do mês 10 ao mês 11 vai ser de reposição do solo. Em paralelo com a reposição do solo, a gente tem um alinhamento e a subsolagem da cerca viva e o plantio da cerca viva. Essas três atividades aqui, elas vão ocorrer em paralelo, sendo que o alinhamento e a subsolagem e o plantio e a adubação da cerca viva vão se estender até o mês 12. No mês de janeiro de 2024, a gente não tem nenhuma atividade, mas voltando às atividades no mês 2 até o mês 8, que é onde vai ocorrer o plantio das mudas para a recuperação da área. Mas por que esse período? Porque nos períodos do mês 2 até o mês 4 são os períodos chuvosos na região onde vai ser implantado o prádio. Então vai dar início nessa data para facilitar a pega das mudas na região e vai se estender até o mês 8, que é um tempo estimulado para fazer o plantio de todas as mudas na área a ser recuperada. Aqui no cronograma de monitoramento, tendo início em 2025 até o ano de 2029, vai ter algumas ações, que seria a capina seletiva, o controle de praga, o controle de condições de solo, presença de fauna e monitoramento de águas superficiais. Dando início no mês 1 de 2025, vai ser alternando o mês sim e o mês não, a capina seletiva. O controle de pragas vai ser averiguado no mês 3, no mês 6, no mês 9, no mês 12, dando um intervalo de 3 em 3 meses. O controle das condições de solo vai ser 2 vezes ao ano, durante 4 anos. E a presença de fauna do mesmo jeito. E o monitoramento de água superficial vai ser 3 vezes ao ano durante os 4 anos previstos para o monitoramento ambiental. Então esse aqui é o nosso cronograma de ações e execuções. Então, para finalizarmos o nosso trabalho e trazendo as considerações finais, a gente traz que é de relevância o plano de recuperação de áreas degradadas, pois ele é fundamental para restaurar o meio ambiente, restaurar aquela área que já está extremamente degradada pela atividade de lixão. E a importância, principalmente do prádio, para o bioma caatinga, que já possui um alto grau de vulnerabilidade ambiental. E a técnica que a gente aplicou, esperamos que a realização da descontaminação mediante o emprego de técnicas de fitorremediação, ela seja eficiente. Mas para que ela seja eficiente, realmente é necessário que a manutenção e o monitoramento, analisando se realmente a técnica está funcionando, se não, como fazer para resolver, ela é importantíssima. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção.